Você já parou para pensar em como a Bíblia, com suas histórias e mistérios, carrega questões que parecem simples, mas revelam verdades profundas? Hoje, vamos explorar uma dessas perguntas. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? À primeira vista, pode parecer apenas uma curiosidade, mas prepare-se, porque a resposta vai muito além do que você imagina. Essa questão nos leva a um mergulho em temas como pecado, redenção e o plano de Deus para a humanidade. Afinal, a morte deles não foi apenas um evento, mas um marco que repercute até os nossos dias. Porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:21. Esta frase ecoa como uma sentença universal que transcende gerações. Deus, ao pronunciar essas palavras, definiu o destino de Adão e Eva após a queda no Éden. Mas por que essa declaração é tão significativa? Porque, ao olhar para o destino deles, enxergamos o nosso próprio. A mortalidade, tão certa quanto o nascer do sol, é uma constante que nos convida a refletir sobre nosso propósito. Compreender a ordem dos eventos na vida de Adão e Eva é mais do que uma curiosidade, é um convite para explorar o significado da existência. A pergunta sobre quem morreu primeiro não é meramente cronológica. Ela abre um campo vasto de reflexões sobre o papel de cada um na narrativa bíblica. Adão, criado do pó da terra, e Eva, formada a partir dele, carregam consigo simbolismos que transcendem o tempo. Suas vidas, marcadas por obediência, tentação e redenção, são um espelho do que enfrentamos diariamente. Enquanto tentamos desvendar esse mistério, percebemos que não estamos apenas investigando a história deles, mas também a nossa. E se a ordem da morte deles revelar algo mais profundo sobre os papéis que desempenharam? Adão, como o primeiro homem, carregava o peso da responsabilidade sobre a criação, enquanto Eva, como a mãe de todos os viventes, trazia consigo o símbolo da continuidade da vida. Essas diferenças não são meras coincidências, mas refletem propósitos que podem estar relacionados ao desfecho de suas vidas. Talvez seja por isso que o silêncio bíblico sobre a morte de Eva nos intriga tanto quanto a clareza sobre a morte de Adão. Mas o que a Bíblia nos diz diretamente? Sabemos que Adão viveu 930 anos, conforme registrado em Gênesis 5:5. E Eva, aqui encontramos um silêncio que nos desafia. Seria este silêncio intencional para destacar a linhagem masculina? Ou seria um lembrete da importância de olhar além do que está explícito? As perguntas se acumulam, mas também nos convidam a buscar respostas que vão além do óbvio. Afinal, muitas vezes, é no que não é dito que encontramos os maiores tesouros. Além das escrituras, tradições judaicas e textos apócrifos oferecem pistas fascinantes. Por exemplo, o livro dos Jubileus sugere que Eva teria morrido 6 anos após Adão, mas por que a Bíblia canônica não registra isso? Estaríamos diante de uma omissão que aponta para um propósito divino maior? Essas nuances, quando exploradas, revelam camadas de significado que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem transformar a maneira como entendemos a história da humanidade. E é exatamente isso que vamos fazer: mergulhar nas Escrituras, nas tradições e nos achados históricos que possam iluminar essa questão. À medida que avançamos, descobriremos que a busca por entender quem morreu primeiro não é um fim em si, mas uma jornada que nos conduz a verdades profundas sobre a criação, a queda e a redenção. Prepare-se para desvendar mistérios que vão além do que os olhos podem ver, pois estamos apenas começando a explorar essa fascinante história. A narrativa da criação de Adão e Eva é um dos pilares mais fascinantes das Escrituras. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Estas palavras revelam não apenas a origem do ser humano, mas também a sua conexão intrínseca com a terra. Adão,
cujo nome deriva de Adamá, o solo, é apresentado como a ligação viva entre o Criador e a criação. A terra que lhe deu forma também seria o destino final de seu corpo, um ciclo que ainda hoje nos lembra da fragilidade da existência. Quando Eva é criada, a narrativa ganha um tom poético e profundamente relacional. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. A criação de Eva, a partir de Adão, não é apenas um ato de complemento, mas uma demonstração de interdependência. Ambos foram feitos para viver em comunhão, refletindo o desejo de Deus de ver sua criação em harmonia. No entanto, essa mesma conexão que lhes trouxe vida seria também o canal pelo qual a mortalidade entraria na humanidade. A relação de Adão com a terra não era apenas simbólica, mas também prática. Ele foi colocado no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Este papel enfatiza o trabalho como parte do propósito humano desde o princípio. No entanto, após a queda, esse trabalho se tornaria uma fonte de sofrimento. É interessante pensar que a terra, antes uma fonte de sustento, se tornaria também um lembrete constante da mortalidade, como se estivesse sempre cobrando o preço da desobediência. O mandamento dado por Deus sobre o fruto proibido: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2:16-17. Carrega uma profundidade que muitas vezes passa despercebida. Esse limite não era uma restrição arbitrária, mas uma oportunidade de escolha, de confiança. Quando o homem e a mulher ultrapassaram esse limite, eles não apenas desobedeceram, mas romperam a conexão perfeita entre Criador e criação, trazendo a morte para si mesmos e para toda a humanidade. É curioso notar como a criação de Adão do pó da terra se conecta diretamente à maldição dada após a queda. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Gênesis 3:19. Esse ciclo de vida e morte, tão explícito na narrativa, ecoa ainda hoje. O pó que sustentava a vida se torna o símbolo da mortalidade. Cada semente plantada na terra, cada alimento colhido, nos relembra dessa conexão inquebrantável. A criação de Eva, por sua vez, traz à tona um aspecto de continuidade. Se Adão simboliza o princípio e a relação direta com a terra, Eva simboliza a perpetuação da vida. Mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Seu papel transcende o Éden e alcança todas as gerações. No entanto, a mortalidade também a alcançaria, lembrando-nos de que mesmo na continuidade, há finitude. A morte não poupa ninguém, mas ela não apaga a essência do que foi criado. Enquanto refletimos sobre a criação e a mortalidade, percebemos que a história de Adão e Eva não é apenas uma narrativa antiga, mas um espelho da nossa própria condição. Assim como eles, somos chamados a viver com propósito, sabendo que a vida é passageira, mas que carrega em si um significado eterno. O que podemos aprender com isso? Que cada respiração é um presente e que a conexão com Deus, mesmo após a queda, permanece acessível. Mas essa conexão tem um preço, como descobriremos ao entender as consequências do pecado original. A narrativa da tentação e queda no Éden é, sem dúvida, uma das mais emblemáticas e impactantes de toda a Bíblia. Quando Eva foi abordada pela serpente, as palavras sutilmente manipuladas despertaram nela o desejo de algo mais. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4, disse a serpente, distorcendo a ordem de Deus. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. E ali, naquele momento de escolha, começou a tragédia que ecoaria por toda a história humana. Adão, ao comer também do fruto, selou o destino de ambos e do restante da humanidade em um caminho de separação de Deus.
A queda trouxe não apenas a entrada do pecado no mundo, mas uma série de consequências que moldariam a vida de Adão e Eva para sempre. Deus, ao confrontá-los, estabeleceu as maldições que seriam o reflexo de sua desobediência. Para Eva, a dor no parto seria multiplicada, um lembrete constante do preço do pecado. Em dores darás à luz filhos. Gênesis 3,16. Declarou Deus, mostrando que até mesmo o processo de dar vida estaria envolto em sofrimento. Essa dor física e emocional conecta-se à realidade de muitas mulheres ainda hoje, que enfrentam desafios profundos ao trazer nova vida ao mundo. Adão, por sua vez, enfrentou uma maldição diferente, mas igualmente pesada. O solo, antes generoso, agora resistiria ao seu trabalho. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3,17. O trabalho que havia sido instituído como um propósito e uma bênção se transformou em um fardo. A terra, assim como o corpo de Adão, estava agora sujeita à decadência. Cada gota de suor derramada enquanto ele cultivava o solo seria um lembrete de que a separação de Deus tinha consequências tanto espirituais quanto físicas. No centro dessas maldições está a declaração mais profunda e final sobre a mortalidade humana. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3,21. Esta sentença não é apenas uma realidade para Adão e Eva, mas para todos nós. Cada ser humano, independentemente de sua origem ou conquistas, compartilha desse destino inevitável. No entanto, há um paradoxo aqui. A mortalidade, que parece uma punição, também é uma oportunidade para redirecionarmos nossa vida para o propósito de Deus. A consequência do pecado não se limitou apenas às maldições individuais, mas também rompeu o relacionamento entre homem e mulher, e entre eles e Deus. Adão, ao ser confrontado, culpou Eva, enquanto Eva culpou a serpente. Este ciclo de transferência de culpa é uma marca da humanidade até os dias de hoje. A harmonia do Éden deu lugar ao conflito, e o afastamento de Deus tornou-se uma realidade que atravessa gerações. Mas mesmo em meio à dor, Deus, em sua misericórdia, providenciou vestes para cobrir a nudez deles, simbolizando que, mesmo diante da queda, ainda havia graça. É interessante notar como o pecado original moldou a maneira como enxergamos a vida e a morte. A morte, anunciada como consequência, tornou-se um mistério profundo. Será que Adão e Eva compreenderam plenamente o que significava morrer? Será que, ao verem Abel ser tirado de suas vidas, eles entenderam a profundidade do impacto de sua escolha? Essa conexão entre o pecado e a morte é mencionada novamente em Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Adão, como o primeiro homem, tornou-se o símbolo dessa entrada, enquanto Eva, a mãe de todos, carregava a dor e a esperança da redenção. O pecado original também traz à tona questões sobre redenção e promessa. Em meio à sentença, Deus oferece uma esperança. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Este primeiro vislumbre de redenção aponta para um plano maior que ainda será revelado. Mas o que isso significa para Adão e Eva em sua mortalidade? E o que isso significa para nós? A morte de Adão é um marco na narrativa bíblica, tanto por sua clareza quanto por sua relevância teológica. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Este versículo tão direto contém em si uma profundidade que muitas vezes é negligenciada. A longevidade de Adão reflete o início de uma era em que a humanidade, apesar de caída, ainda desfrutava de um tempo de vida extraordinário.
Mas essa extensão de dias não poupou Adão do destino anunciado por Deus após a queda. A morte era inevitável e o retorno ao pó, certo. O registro da morte de Adão é inserido dentro de uma genealogia, um padrão que se repete no livro de Gênesis. Cada nome listado carrega consigo a mesma frase: e morreu. Essa repetição enfatiza a universalidade da morte como consequência do pecado original. Adão, o primeiro homem, inaugura não apenas a linhagem humana, mas também o ciclo da mortalidade que se perpetuaria por todas as gerações. É como se o texto quisesse nos lembrar, em cada geração, que o salário do pecado é a morte, como Paulo afirma em Romanos 6:23. Adão não morreu apenas como indivíduo, mas como um símbolo da humanidade em sua condição decaída. Romanos 5:12 conecta diretamente sua desobediência à entrada do pecado no mundo, trazendo a morte para todos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Isso faz de Adão uma figura central na teologia cristã, representando a quebra do relacionamento entre Deus e o homem. Ao mesmo tempo, ele também prefigura Cristo, o último Adão, que viria para restaurar essa conexão perdida. A longa vida de Adão também nos leva a refletir sobre o peso de carregar as consequências de seus próprios atos por tanto tempo. Imagine viver quase 1000 anos, testemunhando o crescimento de seus descendentes e, ao mesmo tempo, observando a expansão do pecado pelo mundo. A memória do Éden, do caminhar com Deus na brisa da tarde, deve ter sido um contraste doloroso com a realidade de uma terra amaldiçoada. Cada dia era um lembrete do que havia sido perdido, mas também da promessa futura de redenção. Adão não apenas viveu para ver seus filhos, mas também netos e bisnetos, tornando-se uma figura patriarcal em sua família crescente. No entanto, mesmo essa bênção era acompanhada por dores. A morte de Abel, pelas mãos de Caim, deve ter sido um golpe devastador, mostrando a Adão as consequências diretas de sua escolha no Éden. A mortalidade não era apenas sua, ela permeava tudo ao seu redor, deixando um rastro de dor e perda. Essa experiência reflete como o pecado afeta não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. A inclusão específica da morte de Adão no texto bíblico é significativa porque, ao contrário de Eva, seu destino é claramente registrado. Isso reforça a ideia de que a genealogia masculina era o foco principal na narrativa bíblica, mas também levanta questões. Por que Deus escolheu destacar a morte de Adão e não a de Eva? Estaria ele nos apontando para a conexão de Adão com o pecado e a mortalidade? Ou seria uma forma de preparar o terreno para a chegada de Cristo, aquele que quebraria o ciclo iniciado por Adão? Enquanto olhamos para o registro claro da morte de Adão, percebemos que ele é mais do que uma informação histórica. É um lembrete teológico de que a vida, mesmo longa, é transitória. No entanto, também é uma ponte para algo maior, uma promessa de restauração e vida eterna. À medida que refletimos sobre a clareza desse registro, somos levados a questionar sobre a morte de Eva e o que isso pode significar em um contexto mais amplo. O silêncio sobre a morte de Eva nas Escrituras é, sem dúvida, intrigante. Enquanto Gênesis 5 registra claramente os dias de Adão e a sua morte, nada semelhante é dito sobre Eva. Por que a Bíblia não menciona sua partida de forma direta? Essa ausência de registro levanta questões importantes, especialmente considerando o papel central de Eva como a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Será que sua morte foi omitida por razões culturais, ou Deus quis nos deixar um mistério que nos conduz a reflexões mais profundas? Adão é descrito como o primeiro Adão, em 1 Coríntios 15:45, simbolizando a humanidade em sua queda. Cristo, por sua vez, é chamado de o último Adão,
aquele que traz a redenção e a vida eterna. Eva, enquanto mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, ocupa um papel igualmente essencial. Em Gênesis 3:15, Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, um prenúncio da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O silêncio sobre sua morte pode, portanto, ser uma maneira de enfatizar sua conexão com a promessa de redenção, em vez de seu destino terreno. O foco teológico da narrativa de Eva parece estar mais em seu papel profético do que em sua mortalidade. Como a primeira mulher, ela não apenas deu início à humanidade, mas também tornou-se uma figura central na história da salvação. Esse foco é reforçado pela promessa de Deus em Gênesis 3:15, que coloca a mulher e sua descendência no centro do plano divino para derrotar o mal. Sua morte, embora certa, é eclipsada por sua importância espiritual, um tema que ressoa em toda a Bíblia. Adão simboliza a humanidade caída, mas Eva representa algo mais: a esperança de redenção e a continuidade da vida. Sua ausência na genealogia masculina de Gênesis 5 pode parecer uma omissão, mas é, na verdade, um lembrete de que sua influência vai além das linhagens humanas. Ela está ligada diretamente à linhagem do Messias, apontando para Maria, a mãe de Jesus, que é frequentemente vista como a nova Eva. Essa conexão entre as duas mulheres destaca o papel da mulher na história da salvação. Uma possível explicação para esse silêncio está na estrutura patriarcal das genealogias bíblicas. Na maioria dos casos, as narrativas focam na linhagem masculina, uma prática comum nas culturas antigas do Oriente Médio. Em Gênesis 5, a genealogia de Sete, filho de Adão e Eva, enfatiza a descendência masculina como um reflexo das responsabilidades sociais e espirituais atribuídas aos homens. No entanto, essa explicação cultural não elimina a sensação de que algo significativo pode estar sendo comunicado por meio dessa omissão. Outro ponto a ser considerado é o simbolismo teológico de Eva. Enquanto Adão é frequentemente associado à entrada do pecado e da morte no mundo, Romanos 5:12, Eva carrega um significado que vai além de sua mortalidade. Ela representa a esperança da continuidade, a promessa de redenção expressa em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. O foco no papel profético de Eva pode ter levado a narrativa a priorizar o que ela simboliza, ao invés de registrar os detalhes de sua morte. As tradições apócrifas oferecem um vislumbre diferente sobre o destino de Eva. No livro dos Jubileus, uma obra não canônica, é mencionado que Eva teria morrido 6 anos após Adão. Embora este relato não esteja presente na Bíblia, ele nos ajuda a entender como as gerações posteriores tentaram preencher os espaços deixados pela narrativa bíblica. Isso demonstra a curiosidade e o anseio humanos por compreender mais profundamente aqueles que estiveram tão próximos do início da criação. Outro ponto curioso é o possível local de sepultamento de Adão e Eva. Algumas tradições judaicas e islâmicas afirmam que eles teriam sido enterrados na caverna de Macpela, em Hebron, o mesmo local onde Abraão, Sara e outros patriarcas foram sepultados. Embora isso não seja confirmado na Bíblia, é fascinante pensar que o lugar onde repousam os primeiros humanos possa ser compartilhado com aqueles que Deus escolheu para dar início à sua nação escolhida. Esse tipo de detalhe, mesmo não sendo central, nos ajuda a compreender como as tradições preservam memórias ancestrais. Em tradições judaicas, a morte de Adão e Eva é lembrada como um ponto de aprendizado. Há histórias midráshicas que sugerem que Adão teria sido enterrado pelo próprio Deus, estabelecendo o primeiro exemplo de sepultamento. Essa imagem reforça a ideia de que, mesmo na morte, há dignidade e cuidado divino.
Além disso, a interpretação judaica muitas vezes enfatiza que a morte, embora consequência do pecado, não é o fim, mas o início de um relacionamento renovado com Deus em um contexto eterno. Além disso, é fascinante pensar que a ausência de detalhes sobre a morte de Eva possa ter sido um recurso literário intencional. A Bíblia frequentemente utiliza silêncios e lacunas como um convite à reflexão. Talvez a falta de um registro claro sobre sua morte nos leve a focar menos no fim de sua vida e mais no impacto que ela teve como a primeira mulher, a companheira de Adão e a mãe de uma humanidade em crescimento. É como se a narrativa estivesse nos chamando a olhar para o propósito eterno de Eva, e não apenas para sua mortalidade. Esse silêncio nos leva a contemplar o papel das mulheres na Bíblia e em nossas próprias comunidades. Embora muitas vezes negligenciadas nas genealogias e registros históricos, as mulheres desempenham papéis fundamentais no plano de Deus. Eva, Débora, Ruth, Maria e tantas outras mostram que o silêncio em torno de suas histórias não diminui sua importância. Pelo contrário, ele nos convida a explorar e valorizar a profundidade de seus legados espirituais. Culturalmente, também é interessante observar as práticas de sepultamento na época. As práticas culturais e os achados arqueológicos do Antigo Oriente Médio oferecem uma lente fascinante para compreender o contexto da narrativa de Adão e Eva. Naquela época, as culturas vizinhas, como a mesopotâmica, influenciaram significativamente os registros e tradições que moldaram as escrituras. Por exemplo, práticas de sepultamento em Ur revelam uma clara distinção entre túmulos masculinos e femininos. Túmulos masculinos eram muitas vezes mais elaborados, reforçando a ênfase cultural nas figuras masculinas. Essa hierarquia cultural pode ter influenciado o modo como os textos bíblicos foram escritos, priorizando a morte de Adão enquanto silenciavam a de Eva. A arqueologia, no entanto, não serve apenas para validar o que está nas Escrituras, mas também para revelar o pano de fundo cultural que enriquece nossa interpretação. Em descobertas como as de Ur e Mari, encontramos evidências de práticas funerárias que indicam uma crença na continuidade da vida após a morte, mesmo entre povos pagãos. No caso bíblico, a ausência de detalhes sobre a morte de Eva pode refletir não apenas uma questão cultural, mas também um apontamento teológico. A narrativa da criação e queda tinha um propósito maior do que simplesmente registrar os eventos. É interessante observar como as tradições patriarcais, comuns à época, também influenciaram a forma como as histórias eram contadas. O foco em linhagens masculinas, como visto em Gênesis 5, reflete a importância atribuída aos homens como portadores do nome e da herança familiar. No entanto, a posição de Eva como mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, permanece central. Mesmo sem um registro explícito de sua morte, ela ocupa um lugar vital na teologia bíblica, como aquela através de quem a linhagem do Messias seria preservada. Outro aspecto a ser considerado é a forma como as culturas antigas interpretavam a mortalidade e a eternidade. Enquanto muitos povos acreditavam em uma existência espiritual nebulosa após a morte, a Bíblia apresenta uma visão mais focada na ressurreição e na restauração futura. Adão e Eva, como primeiros seres humanos, simbolizam a humanidade em sua totalidade. A mortalidade de ambos, embora não igualmente documentada, aponta para uma realidade compartilhada por todos nós. A vida é transitória, mas a promessa de redenção é eterna. Os achados arqueológicos também revelam as diferenças nas funções atribuídas a homens e mulheres na antiguidade. Enquanto os homens frequentemente ocupavam papéis públicos e eram associados à liderança, as mulheres eram vistas como cuidadoras e portadoras da continuidade familiar.
No caso de Eva, seu papel transcende o cultural para alcançar o espiritual. Ela não apenas deu início à humanidade, mas também se tornou uma figura central na promessa divina de redenção, conectando-a a Maria, a nova Eva, mãe de Jesus. A ausência de registros sobre a morte de Eva pode também refletir um silêncio intencional, usado para direcionar nossa atenção para aquilo que realmente importa. Em uma cultura onde a ênfase era colocada em túmulos e rituais funerários, o foco da Bíblia está mais nos propósitos de Deus para a humanidade do que nos detalhes temporais. Adão e Eva foram criados com um propósito eterno e sua história não se limita ao início da vida ou ao fim dela, mas ao impacto que suas escolhas têm em todos nós. Essa perspectiva cultural e arqueológica nos desafia a olhar além do que está escrito. Ela nos convida a considerar as influências da época e a refletir sobre como Deus usou essas narrativas para comunicar verdades atemporais. Enquanto algumas teorias sugerem que Adão morreu primeiro devido à maldição específica que recebeu. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. O trabalho árduo e constante exigido de Adão para prover seu sustento pode ter acelerado seu desgaste físico. A conexão de Adão com a terra, desde sua criação até seu retorno ao pó, destaca o peso da maldição sobre ele. Essa interpretação sugere que a mortalidade de Adão estava diretamente ligada à sua relação com a terra e ao esforço necessário para mantê-la produtiva. Por outro lado, algumas tradições especulam que Eva pode ter morrido primeiro, impactada pelo sofrimento emocional e físico que experimentou. A dor do parto, anunciada como uma consequência direta do pecado, Gênesis 3:16, e o trauma de perder um filho de forma trágica, como aconteceu com Abel, poderiam ter sido fatores determinantes. Imagine a carga emocional de uma mãe vendo a desobediência no Éden repercutir de forma tão devastadora em sua própria família. Essa perspectiva humaniza Eva, mostrando que sua mortalidade poderia ter sido acelerada pelo peso dessas dores. Independentemente de quem morreu primeiro, a questão revela algo mais profundo sobre a condição humana. A mortalidade é um destino compartilhado por todos, como resultado do pecado original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia, ao não fornecer detalhes completos sobre a morte de Eva, talvez esteja nos lembrando que o foco não deve estar em quando ou como a vida termina, mas no que fazemos com o tempo que temos. Adão e Eva, apesar de suas falhas, tiveram um impacto eterno e somos desafiados a considerar como nossas próprias escolhas refletem essa mesma realidade. A pergunta, quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Pode parecer simples, mas nos conduz a reflexões que ultrapassam o que está registrado nas páginas da Bíblia. O que essa história realmente nos revela é a profundidade do plano divino. Um plano que começa na criação, passa pela queda e culmina na redenção. Adão, como o primeiro homem, simboliza a entrada do pecado no mundo, mas também aponta para Cristo, o último Adão, que trouxe a restauração. Eva, por sua vez, carrega o papel de esperança e continuidade, mostrando que, mesmo após a queda, a promessa de redenção permanece viva. Romanos 5:12-15 nos oferece uma perspectiva que vai além do evento da morte física. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Essa passagem nos lembra que a história de Adão e Eva não é apenas sobre queda, mas sobre um resgate maior oferecido a todos nós. A morte de ambos, independentemente da ordem, aponta para a fragilidade da vida e para a necessidade de um Salvador. Mas,
E quanto a nós? Assim como Adão e Eva, enfrentamos escolhas diárias que determinam o rumo de nossas vidas e o impacto que teremos no mundo. Suas vidas nos mostram que cada decisão, por menor que pareça, carrega consequências eternas. A pergunta não é apenas quem morreu primeiro, Zrenia, mas o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado. Será que estamos vivendo com propósito ou permitindo que as distrações e os erros nos afastem do plano de Deus? A reflexão sobre Adão e Eva nos desafia a olhar para nossas próprias jornadas com um senso renovado de urgência e propósito. Se o pecado trouxe a morte, a graça traz a vida. E essa vida não é apenas a promessa de um futuro eterno, mas uma realidade que podemos experimentar agora. Imagine como seria viver cada dia com a certeza de que nossas escolhas podem ecoar na eternidade. Adão e Eva, mesmo em sua falha, nos ensinam que nunca é tarde para buscar o propósito de Deus em nossas vidas. Enquanto investigamos os detalhes das Escrituras, somos constantemente lembrados de que Deus trabalha por meio de histórias imperfeitas para revelar sua perfeita vontade. A história de Adão e Eva, com todos os seus mistérios e silêncios, é um reflexo de como Deus transforma até mesmo os maiores erros em oportunidades para demonstrar sua graça. Isso não nos desafia a fazer o mesmo em nossas vidas, confiando que Deus pode usar até nossos momentos mais difíceis para um propósito maior? E agora, a pergunta permanece: o que essa história revela sobre o plano de Deus para a humanidade? Talvez a resposta esteja em nossa disposição de continuar explorando, de continuar buscando. Adão e Eva são apenas o começo de uma história muito maior. Uma história que aponta para o amor, a redenção e a vida eterna. O silêncio sobre a morte de Eva e o registro claro da morte de Adão nos lembram de que a Bíblia não é apenas um livro de respostas, mas um convite a uma jornada de fé e descoberta. Então, o que faremos com o que aprendemos? Vamos permitir que essas reflexões transformem a maneira como vivemos, como escolhemos e como esperamos? A história de Adão e Eva não é apenas sobre o passado. É um espelho que nos desafia no presente e nos inspira a olhar para o futuro com esperança e fé. Afinal, a verdadeira questão não é sobre quem morreu primeiro, mas sobre o que significa realmente viver à luz do plano divino. Agora que exploramos essa fascinante jornada pela história de Adão e Eva, é impossível não refletir sobre o impacto dessa narrativa em nossas próprias vidas. A questão de quem morreu primeiro nos revelou algo muito maior. O plano divino, que se desenrola desde o Éden até hoje, continua a nos ensinar sobre escolhas, consequências e redenção. E você, como tem usado o tempo que lhe foi dado? Suas decisões refletem um propósito maior ou estão apenas marcando o tempo nesta breve passagem pela Terra? Adão e Eva nos mostram que nossas ações, mesmo as mais simples, podem carregar implicações eternas. Será que estamos vivendo conscientes de que o pecado pode nos afastar do propósito de Deus, mas que a graça nos convida de volta? Talvez hoje seja o momento de reavaliar sua caminhada, de deixar para trás os erros do passado e abraçar a vida abundante que Deus oferece. Afinal, se até no silêncio da Bíblia há lições profundas, imagine o que pode acontecer quando você começa a buscar a Deus de forma intencional. Então, eu te desafio. Como você pode aplicar esse conhecimento em sua vida? Talvez seja começar um estudo mais profundo das Escrituras, buscando não apenas respostas, mas transformação. Ou talvez seja o momento de olhar para sua própria história, como Adão e Eva, e identificar onde Deus está chamando você para algo maior. Seja qual for o caso, a história deles nos mostra que nunca é tarde para mudar o rumo e buscar um propósito eterno. E agora, eu quero ouvir de você. O que essa reflexão despertou no seu coração?
Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua perspectiva e suas dúvidas. Essas perguntas não são apenas um ponto final, mas um convite para continuarmos aprendendo juntos. Afinal, a Bíblia é viva e cada leitura traz algo novo para nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar mergulhando em histórias como essa, que nos inspiram e nos desafiam. Que tal começar agora mesmo? Pegue sua Bíblia, leia Gênesis 3 novamente e pergunte-se: o que Deus está falando comigo através dessa história? Tenho certeza de que Ele tem algo especial reservado para você. E lembre-se, esta é apenas uma das muitas perguntas intrigantes que ainda vamos explorar juntos. Não perca os próximos vídeos, porque cada um deles nos leva mais perto de entender o plano divino para nossas vidas.